Pai do Senhor Jesus, eu quero deixar aqui uma palavra de meditação para minha vida e para a sua vida, que se encontra em livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 14 em diante. O título, ele fala sobre um jovem lunático, amém? E eu vou estar lendo aqui um pedacinho para vocês entenderem sobre essa passagem. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor dele grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele e saudaram. E perguntou aos escribas: o que é que discute com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, resolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que ele sucede isto? Aqui Jesus fez uma pergunta para o pai desse jovem, né? Por quanto tempo que ele passa por essa situação? E o pai dele respondeu: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Eu creio aqui que nessa passagem o pai dele já tinha buscado ajuda e recurso com várias pessoas, né? E eu falo assim, quantas pessoas não passam pela mesma coisa que esse rapaz passa? E muita mãe, muitos pais acham que é uma doença, só que muitas das vezes é algo espiritual. E aqui esse pai, ele viu que era algo o quê? Espiritual nesse filho. E você pode ver que o quê? Ele caiu o quê? Endemoniado na frente de Jesus. E eu vou terminar aqui de ler para vocês entenderem mais um pouco. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Quando a gente crê verdadeiramente, a gente vive o que a gente nunca viveu. Por quê? Se a gente tiver uma fé de um tamanho de um grão de mostarda, na palavra do Senhor fala que a fé do tamanho de um grão de mostarda, se a gente falar assim, para aquela montanha se mover para o outro lado, através da fé que a gente tem, ela se move. Então, muitas das vezes estamos passando por situações que a nossa fé em Deus, ela pode mudar todo o cenário, toda a circunstância. Esse pai, ele teve fé